Boa tarde a todos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem um alívio e o consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Aviso de curso de cabeleireiro e manicure. Início no dia 14 de abril, das 1h30 às 15h30. Inscrições com jubileta ou valquíria. Cursos: pintura em tecido, crochê e tricô. Todas as terças-feiras, da 1h30 às 13h30. Inscrições com Yara Jung e Noêmia. Convidamos também para o culto de preces no dia 6 de abril, na próxima segunda-feira, às 19 horas, com a presença do coral. A entrada é até às 19 horas. Todas doações de alimentos são bem-vindas. Todos os interessados em conhecer a doutrina espírita estão convidados ao estudo doutrinário. Segundas-feiras, da 1h30 e às 19h30. Nos sábados, início às 16 horas. E o grupo de jovens de 12 a 17 anos, nas segundas-feiras, às 19h30, e o grupo de evangelização infantil de 7 a 12 anos, nos sábados à tarde. Informações na recepção. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Fazer a leitura aberta ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu para nós a fé que transporta montanhas, capítulo 19, parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela, para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. Marcos 11, 12 e 14, 20 e 23. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo, mais uma vez por estar aqui neste lar de oração e colocando assim na nossa tela mental tudo aquilo que viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer, e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente,
fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo a palavra agora, então, para o palestrante da tarde de hoje, Juliano Brasil. Tá. Eu sou pequenininho. Tem que usar minha colinha hoje. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, né, pós-feriado, e de ver essa casa tão cheia, né, que cada um tem um propósito. E eu quero fugir um pouquinho do que eu vou, depois a gente vai entrar no assunto, mas é muito interessante as duas leituras do Evangelho, que os nossos irmãos ali dentro, na harmonização, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque é um assunto tão difícil dessa passagem do Evangelho, de tentar entender e transmutar dentro de nós. E agora a fé que transporta montanhas, a fé que através da ação magnética, né, nos depara com situações da nossa vida. E nada é o acaso sobre o assunto que nós iremos abordar, né? Estava pensando ao longo de 15 dias atrás qual é o assunto que nós iríamos abordar, que nós iríamos conversar nessa tarde, para que a gente pudesse ter uma dimensão do que o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem nos dizer, ele vem nos auxiliar, mas que muitas das vezes nós só pensamos naquele momento de dor, sofrimento, mas a gente não entende às vezes o que o Evangelho quer falar conosco. E dentro dessa projeção, a gente pode ter esse momento de uma leitura. Mas se a gente não vivenciar aquela leitura diariamente em nossas vidas, será uma leitura em vão. Eu digo-vos, fazem 6 meses que eu faço o meu Evangelho todas as manhãs, por uma experiência. E eu tenho para dizer para vocês que 99,9% está me ajudando no meu dia a dia. Aí vem diretamente sobre o assunto que nós vamos conversar hoje. Jesus nos dias atuais. Eu tinha pensado sobre o duelo, né? Mas vamos pegar essa passagem de Jesus, né? Falar um pouquinho de Jesus, falar sobre os seus ensinamentos e tentar identificar dentro de nós o que nós precisamos nos modificarmos. Dentro de uma percepção, dentro de um momento que nós estamos vivendo na atual realidade do nosso mundo. Guerras, o materialismo impugnado dentro de uma sociedade corrompida por pessoas que só querem saber do material. Pessoas que não querem mais, irmãos nossos, que não querem mais se despertar para a espiritualidade. E aí nós podemos dizer que a doutrina espírita é um cálice, aonde que todos os dias nós bebemos aquele cálice dos ensinamentos do Cristo. Mas que muitas das vezes nós tornamos esse cálice amargo, tornamos esse cálice indesejado para as nossas vidas. Meu reino não é deste mundo. Eu vou começar por esse versículo lá em João 18:36. Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus pronuncia esse ensinamento, onde João, um dos seus discípulos, capta a mensagem, escreve e traduz para o seu evangelho, ele vem se referir e dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Ele não está se referindo à parte material.
Não. Nem a parte política, nada. Ele se refere inteiramente à parte moral e espiritual, que está esquecida. Mas aí a gente traduz. Há 2000 anos atrás, nós não tínhamos essa tecnologia que hoje nós temos. Jesus saía com seus discípulos a peregrinar, ia de uma cidade a outra para levar a sua palavra. Então ele não tinha a tecnologia que hoje nós temos. Então, se nós começarmos a analisar, esse é o primeiro ponto, a tecnologia. E aí que nós ficamos dando desculpas para nós mesmos, pela nossa incapacidade de querer mudar. E aí ficamos naquela energia, naquela reclamação diária. Então o Evangelho, ele vem trazer uma boa nova. Ele vem nos trazer esse cálice. Todos nós ontem passamos pela celebração da Sexta-feira Santa. Sabemos que nós que estudamos a doutrina, o que representa Jesus naquele momento de sua crucificação? Não é a dor, não é o sofrimento. Porque até então ele sabia todo o martírio que ele viria passar, mas sim sensibilizar as pessoas daquela época à renovação do amor. Ah, Juliano, sempre falamos no amor, sempre falamos no perdão. Sim. E vamos falar daqui a 3000 anos. Porque o meu reino não é deste mundo, porque nós iremos também nos encontrarmos num momento, numa caminhada mais ampla. Diz o irmão espiritual a nós: aquelas pedras que atrapalham a nossa evolução, é pelo simples fato que eu ainda não identifiquei o meu processo de transmutação, transformação moral. E aí eu caminho em encarnações com aquelas pedras. Umas dentro do meu tênis, do meu sapato, no meu chinelo. Outras naquele caminho que eu mesmo criei. Porque nós acabamos, muitas das vezes, transmitindo ou transferindo, melhor a palavra, as nossas indiferenças que nós temos para achar culpados daquilo que nós não queremos mudar. Então o Evangelho, ele vem trazer para nós essa boa nova, que é o amor. E que é o perdão. Eu posso dizer que ontem eu escutei uma frase bem triste, que me deixou um pouco chateado, com uma pessoa que eu gosto muito, mas eu não posso também daquela forma apontar o dedo. Eu não perdoo para certas coisas. Aquilo parece que me deu um mal-estar. Eu quase vomitei, irmãos. Porque o perdão é libertador. Não quer perdoar, ninguém é obrigado. Por isso que temos o livre-arbítrio. Mas vai chegar um momento na tua caminhada que tu vai ter que exercer o perdão. Aí aquilo me deixou, aí eu escutei aquela voz: ora. Nós estávamos em família, ora. E pede para Deus iluminar a cabeça daqueles irmãos, que não era só um. Um exemplo que eu vou dar para vocês: eu moro na Barra do Ribeiro, nós temos um lar espírita, e a 50 metros do nosso lar, 3 jovens, eles têm uma barbearia, e foi saqueada, foi roubada. E aí chegou para nós que acharam as pessoas que furtaram e quebraram a perna do rapaz, que era usuário de droga. Aí nós começamos a analisar. Ao mesmo tempo, nós, pela raiva, pela ira, nós acabamos absorvendo essa energia negativa. E é esse cálice que nós tomamos, muitas das vezes em nossas vidas. Porque espiritualidade não é só aqui dentro, irmãos. Trabalhar a nossa espiritualidade não é só dentro do lar espírita, dentro de templos, de terreiros, dentro das igrejas. Trabalhar a nossa espiritualidade é também trabalhar a empatia, o respeito, o amor, a caridade ao nosso irmão, aos nossos irmãos. Eu estava conversando com a irmã. Eu fiz essa dinâmica com os meus alunos no primeiro ano do ensino médio.
que além de... eu dou artes integradas. E aí eu pedi para cada um pegar um papel, claro, numa extensão maior, e eu disse para eles, dobrem, em 10 pedaços, e eles dobraram. Agora dobrem em 20, eles dobraram. Agora em 30. Aí uns começaram a reclamar, mas o senhor está ficando louco? Aí eu ri, tô? Acho que está na hora de eu ir embora. Como assim? Está na hora de eu desencarnar. Só que eu tenho alguns alunos que são espírita. Não, professor, não é a hora ainda. Aí por que eu pedi para eles fazerem isso? Aí eu pedi para eles, desdobrem agora e veja como é que ficou esse papel. Assim fica a nossa vida quando a gente reclama, quando a gente fala mal, quando a gente não perdoa, quando nós não praticamos os ensinamentos do Evangelho. É como eu fizesse isso aqui. Ó, como é que esse papel vai ficar? Amassado. Só que aí, em cima disso, ela tem uma coisa importante, que é da providência divina. A dor pelo arrependimento. Que só nós sabemos quando nós estamos deitados, lá na nossa cama, deitadinhos, arrumadinhos, nós e Deus, e muitas das vezes essa tela de telefone, que a gente precisa visualizar. É naquele momento que nós temos com Deus que vem às vezes a dor do arrependimento. Mas pela minha incapacidade, que ainda eu não estou preparado para resolver isso dentro de mim, eu começo a achar os culpados. Vamos lá, vamos tentar. Vocês não ficam achando que vocês estão olhando para o Juliano, que o Juliano é uma pessoa calminha. Não. Eu sou um cara colérico ainda. E que todos os dias eu trabalho isso dentro de mim. Ainda mais quando eu pego uns alunos assim que são, eu chamo eles de abençoados, né? Meus alunos queridos. Com todo respeito. É assim que ficam as nossas emoções e os nossos pensamentos. Jesus, quando cura o cego, ele olha, ele analisa e ele auxilia. Ele não veio nos salvar. Ele veio nos orientar. Ele veio nos abrir os olhos. E ainda hoje continua. De eu chegar aqui no lar espírita, estou passando por um processo obsessivo sobre uma influência. Os espíritos influenciam nossa mente muito mais do que nós imaginamos. Porque nós somos o hospedeiro deles. Pelas nossas imperfeições. Aí não adianta nós transferirmos a culpa pela incapacidade de nós querermos melhorar através da reforma íntima, com determinada o lar, lá na casa do Juliano, lá na casa do Joãozinho. O Evangelho, a palestra de inteira importância para uma modificação, para essa luz acender. Aí começamos a identificar o que precisamos, mas aí, se a gente não dar o primeiro passo, nós estaremos que nem esse degrau aqui, ou aquele degrau que está ali, que sobe lá onde estão os nossos irmãos. Eu fico estagnado, e eu não consigo subir para um outro degrau, porque ainda não aprendi a perdoar. Eu não consigo subir para um outro degrau, porque ainda eu não consegui amar. Eu ainda não consigo subir para o outro degrau, porque eu reclamo, eu falo palavrão, eu xingo, eu brigo. Mas aí eu vou lá para a casa espírita receber um passe. Aqui a gente toma uma água fluidificada, magnetizada pelos irmãos espirituais através da mediunidade de cada um dos médiuns. Nós recebemos aquela energia através dos nossos centros vitais, os nossos chakras. Mas no primeiro momento que eu saio aqui e eu desalinho o meu pensamento, eu vou voltar lá na fé agora. Fica tudo embaraçado a minha mente. Por que aquela mulher que sangrava, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Tem 3 coisas aí. A coerência vibracional dela, uma coerência daquilo que ela acreditava, no sentimento e no coração que ela tinha.
Ali houve o consentimento do impossível, que foi a cura dela. Aí ela toca aquelas vestes, ela se cura. Aí Jesus sente aquela energia sair dele, e aí diz: quem me tocou? E aí ela explica. Então Jesus veio ativar dentro de nós a fé, o amor, a caridade. A dor do arrependimento, ela é terrível. Porque muitas das vezes não somos humildes o suficiente de pedir perdão e de pedir desculpas. Como é que é o seu nome, minha irmã? Raquel. Pede para mim perdão. Não te perdoo. A dívida não é mais dela. Desculpa usar essa expressão. Agora é minha. Se ela veio e me pediu perdão e eu não aceitei, ela aliviou o fardo dela. Porque chegou um momento que a dor do arrependimento está estraçalhando a mente dela. E ela não está conseguindo mais. Mas aí ela tem a humildade de chegar e me pedir. Aí eu digo: não te perdoo. Eu nasci assim e vou morrer assim. Aí a coisa é comigo. Aí eu começo a ter a dor do arrependimento. Aí entra mais uma dor, a dor da disciplina. Porque eu não sou disciplinado. Eu fico cometendo erros e erros e erros. Tá, mas hoje eu vou melhorar. Mas amanhã comete de novo. Ah, tá, agora no ano novo vai ser tudo diferente, vou melhorar. Acontece de novo. Agora nós chegamos amanhã, dia da Páscoa, renovação, todo mundo fazendo aquela confraternização. Quem de vós aqui tira uma hora para se doar para o seu irmão? Quem de nós aqui? Por isso que Jesus fala assim: larga tudo e me segue. Esse é um dos exemplos. Por que será que ele escutou a lamentação, a briga, a discussão entre os discípulos? E ele ensinou através de suas parábolas. Jesus não ficou com medo da traição de Judas. Jesus ficou com medo de perder o amigo. A mente dele era tão impressionante que ele escolheu 12 discípulos, cada um com uma imperfeição. E todos reclamavam que ele andava com pessoas imperfeitas, prostitutas, pessoas, Mateus, cobrador de impostos, Pedro, o irado, Mateus, o bipolar. Mas ali ele estava trazendo uma mensagem de consolo, de paz, de amor. Sabendo de tudo que ele ia passar, ele não arredou o pé da sua missão. E nós ainda continuamos mais de 2000 anos. Às vezes tropeçando. Quem é que tem o Muro das Lamentações aqui em casa? Eu tenho. Se eu não falar aqui, o mentor vai puxar meu ouvido. Fala. Aí depois é eu e ele. E como diz nosso irmão, que todas as pedras que estiverem os vossos caminhos, nós transformaremos em flores, para que vocês possam caminhar brando, tranquilos. Nós que trabalhamos na doutrina, nós não temos dias fáceis. Temos momentos felizes, temos. Mas nós temos cada provação, né, irmãos? Que a gente passa. Cada momento difícil. E aí entramos assim, lá em João, versículos 8 e 12. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só. Olha que passagem maravilhosa. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás nas trevas, nas sombras, mas terá a luz da vida.
Jesus está tentando nos orientar através da nossa cegueira espiritual. Nós temos uma cegueira, que é aquilo que nós não queremos enxergar, que está na nossa frente, e em momento nenhum nós queremos ver com os olhos do Espírito. E aí sofremos. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, a fé que transporta montanhas. Duas passagens maravilhosas do Evangelho. Assim como todo o Evangelho em si, porque ali trata sobre o código moral de Jesus. Tire um tempo, gente, irmãos. Uma vez por semana. Dê aquele tempinho de 20, 30 minutos. Evangelize sua casa, seu lar. Evangelize as pessoas que convivem com você no dia a dia. Se alguém lhe apedrejar, dê o silêncio como melhor resposta e continue sua caminhada. Aquele que trabalha a humildade, ele se tornará muito grande aos olhos de Deus. Mas aquele que é orgulhoso, que é egoísta, aí sim, o tempo não vai passar, e quando chegar o momento de cada um acertar a sua volta para casa e chegar lá no mundo espiritual e te perguntarem qual foi as tuas obras, aí será sim um momento de reflexão, que ainda nós estamos aqui. Amanhã nós vamos estar em casa comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Nós que estudamos mais uma vez a doutrina, estou falando, nós não atendemos por dogmas, mas sim pela renovação, a transformação moral e espiritual. Aproveitar aquele momento para a reflexão. O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos ser orientados para um dia melhor? Como é que eu estou me lidando com os meus colegas de trabalho, com os meus filhos? Essa cegueira é isso que Jesus vem dizer. É a falta de amor, é a falta de perdão. E nós vamos sim sempre falar sobre essas palavras: amar, perdoar, como falou a irmã, praticar a caridade. Aqui nós estamos subdivididos por várias famílias. Aqui ninguém quase me conhece. Aqui de repente não conhece a Raquel, né, Raquel? Veio você e seus familiares, mas não conhece o restante dos irmãos. Mas em relação a em espírito, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos. E ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem sua oportunidade, suas oportunidades. Cada um tem seus momentos. Aproveite a cada dia, a cada instante. Daqui a pouco a gente está voltando para casa. E por baixo deve ter uns 30 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Você sabe que é isso, irmãos? Nós estamos entre 8 bilhões encarnados na Terra. Muitos pensam, mas não tem nada a ver com essa guerra. Nós temos sim, gente. A gente pode fazer a nossa parte da oração. Orai e vigiai. Nós podemos sim fazer muito. Vá lá e te reconcilia, que nem disse o Evangelho, com aquele irmão que você porventura magoou, ou perdoa ele, porventura ele te deixou manchas no teu perispírito.
Dizia meu pai: nunca, meu filho, deseje mal ao teu próximo, porque a plantação ela é livre, mas tu vai colher. A colheita é obrigatória. Aí nós poderíamos ficar falando aqui sobre a caridade, sobre o amor. Maravilhoso! Mas nós temos que identificar dentro de nós essas possibilidades de renovação. Então vamos aproveitar amanhã que é a Páscoa, vamos entregar os chocolates e vamos fazer essa reflexão. Vamos pensar naqueles irmãos que neste momento não têm aonde morar. A esses irmãos que estão lá na guerra. Colega nosso lá do lar, relatando para nós na aula, quinta-feira, que tinha um andarilho que chegou na nossa cidade, e ele parou bem no centro da cidade, sentou, fez a refeição dele, e ele olhando, trabalhando no posto de gasolina. Daqui a pouco, ele foi até ali, foi pedir água, e ele deu um pacote de bolacha. Vamos imaginar, né, Raquel? A gente nunca viu aquela pessoa, né, minha irmã? Vou te escolher hoje, tá? Que eu me lembrei teu nome. A gente nunca viu aquela pessoa te dá um bom dia, uma boa tarde. Quantas vezes aquelas pessoas são ignoradas na rua? Como diz o Chico, tu não sabes se na última encarnação daquele ser, daquele irmão, ele precisa passar a provação da pobreza. E o Chico relata que era um espírito altamente evoluído, que só precisava daquela provação. Então nós, muitas das vezes, olhamos aquela pessoa suja e ele vem com aquele sorriso maravilhoso e te oferta algo para te comer. Qual será a nossa reação? Melhor, estamos saindo do lar agora aqui. Tem uma pessoa ali pedindo ajuda. E nós nem olhamos ou nem damos uma boa tarde. Aí tá. Juliano veio aqui, falou sobre Jesus nos dias atuais, falou sobre o amor, falou sobre passagens do Evangelho de João. E aí, no primeiro momento, eu saio ali e eu não faço nada disso. Aí eu não estou vivenciando o Evangelho. E a última passagem que eu achei muito interessante, gente, que diz assim: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, em João, capítulo 8, versículo de 31 a 32. Se a gente não botar em prática os ensinamentos de Jesus, nós não seremos seus discípulos. Não fique tristes comigo, viu? É o que esse capítulo lá em João está explicando. Se nós não praticarmos os seus ensinamentos diários em nossas vidas, nós não nos tornaremos discípulos. E eu digo mais para vocês, para encerrar. Não adianta a gente vir aqui escutar uma palavra e se eu não botar em prática. Não precisa eu estar trabalhando na casa espírita. Não precisa eu estar sendo médium de passagem, um médium psicofônico, um médium psicográfico. Não. Agora, se eu absorver o conhecimento e eu botar em prática, eu estarei sendo um discípulo de Jesus. Então, que essa Páscoa, meus irmãos, traga muita luz, muita paz para vocês. Conheça dentro dos seus lares, que vocês levem essa luz, esse sorriso tão belo dele, que a gente possa, através do Evangelho de Jesus. E eu vou fazer uma coisa que os antigos devem conhecer a Dona Terezinha aqui, né, irmãos? Quem é que conhece a Dona Terezinha dos médios aí em cima? Falecida Dona Terezinha. Conhece, né, Eliane? Olha pro colega, eu na escola. Olha pro irmão do lado e diz assim, ó: que Deus permaneça contigo. Vamos, gente, falem, vamos lá. Isso é energia para o universo. Que Deus permaneça com vocês, irmãos. Gratidão. E que Jesus abençoe a nossa caminhada, a todos nós.
derramando muita paz, muita luz, muita proteção. E que essa Páscoa renove os nossos corações no caminho do amor e do bem. Que assim seja. Então acho que parou. Agradecemos então as palavras do palestrante na tarde de hoje e que possamos levá-las para o nosso dia a dia. Peço para que entre o coral. Então as canções que o coral irá cantar na tarde de hoje: Jesus caminhava na areia, letra Fernando Oz. Segunda canção, O Ateu e o Menino, letra e música Marcos Dias. Terceira canção, Meu Senhor, música George Harrison, arranjo Cláudio Rabelo. Caminhava na praia e havia pegadas no chão. Jesus andava na areia, acalmando o meu coração. Jesus andava na areia,
ouviu sua mãe lhe chamar. Maria pediu que Jesus fosse água buscar. No caminho de volta, Jesus contemplava o lugar. Naquele lugar tão bonito reinava a paz. Mas não é que pertinho dali Jesus encontrou um homem a chorar. Jesus perguntou ao homem se podia ajudar. Saia daqui, Saia daqui, não podes não. não podes não. Meu problema é tão grave E não tem mais solução. Saia daqui, Saia daqui, não podes não. não podes não. Como pode O menino querer dar explicação? O menino Jesus disse ao homem pra ter muita fé. Só um homem que ora e agradece e alcança o que quer. Mas o homem muito endurecido e sem esperança quis desafiar. Se Deus realmente existe, onde é que Ele está? E o Senhor, E o Senhor, onde andará? onde andará? Sou criança, mas eu sei onde Ele está. Onde Ele está? E o Senhor, E o Senhor, onde Ele
meu Senhor. Aleluia, Ah, como eu queria, aleluia, ah, que bom seria, aleluia, ah, como eu queria, aleluia, ah, que bom seria conversar com você, Jesus, aleluia, meu Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, ó meu Senhor, aleluia, divide meus sonhos, aleluia, amar todos em cada um, aleluia, mas eu não te engano, sou apenas um homem bom. aleluia, aleluia, Meu bom Senhor, aleluia, ó meu Senhor. Meu Senhor. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou Então agradecemos as canções do coral na tarde de hoje. Peço para que os médiuns se dirijam à sala de tratamento.
Peço primeiramente para aqueles irmãos que pegaram atendimento de passe desobsessão, possam ir se dirigindo à sala de tratamento. Aqueles que pegaram a ficha de passe magnético ou passe isolado também já podem ir para a sala de tratamento. E aqueles irmãos que têm o atendimento na equipe ou que pegaram a ficha de atendimento fraterno também já podem ir para a sala de tratamento. Então agora peço aos médiuns que se coloquem nos lugares aqui no salão para que possamos aplicar o passe coletivo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui neste lar de oração, recebendo essas energias positivas, revigorantes, levando-as para os nossos irmãos que aqui não puderam chegar na tarde de hoje, tanto encarnados como desencarnados, para que eles possam também estar recebendo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, que todos possam ir em paz para os seus lares. Um ótimo domingo de paz para todos. Que assim seja.